Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é janelas. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos na 19ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e você deve ter percebido que a nossa missão aqui, nós temos um compromisso com o sucesso do vidraceiro. Bom, então é o seguinte, eu não sei quanto tempo você tem de vidro, mas a verdade é uma só. Nós, como vidraceiros, temos uma certa intimidade com as janelas por se tratar do local onde mais se consome vidro nas construções. Aliás, é por isso que a nossa profissão tem o nome de vidraceiro, né, que remete a vidraças, janelas, coisa e tal. Bom, mas aí é o seguinte, hoje eu vou apresentar para você vários sistemas de janela e eu te garanto, independente de quanto tempo você tem de vidro, você vai se surpreender com algumas informações que eu vou te passar aqui nesse treinamento. Bom, mas antes da gente ir para os sistemas de janela, eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Uma perguntinha básica. Você sabe o que é uma janela? Eu já fiz essa pergunta para vários vidraceiros e assim, alguns me deram assim, uma resposta bem interessante, bem legal, mas eu vou dizer a verdade, a maioria me deu uma resposta estranha, isso é quando deixaram de responder. Mas na verdade, uma janela, ela é um vão que tem a finalidade de ventilar e iluminar os ambientes. Quando você, vidraceiro, vai fazer um orçamento na casa do seu cliente, você chega lá na casa do seu cliente, tem aquele vão pronto, ele fala, ó, quero uma janela aí de correr, quero uma janela pivotante, quero uma janela basculante. Mas você já parou para pensar que de repente o arquiteto, ele pode ter dimensionado essa janela por um motivo? Bom, por que eu estou falando isso? Quando você chega no ambiente ali que você vai fazer a sua medição, aquela janela, ela precisa ter sido dimensionada de acordo com alguns critérios. E o critério principal que a gente utiliza para poder dimensionar uma janela é o tamanho do ambiente. Aí você pode falar, Gabriel, mas quem tem que dimensionar a janela é o arquiteto. Mas você vai ver que não. A obrigação pode ser do arquiteto, do engenheiro, mas quem vai fazer o arremate final, quem vai dar o checkmate é você como profissional vidreiro. Vamos pensar em áreas de permanência prolongada noturna, ou melhor, dormitórios e quartos. Se você tiver um dormitório de 4 metros por 3 metros, 4 vezes 3, 12. Isso quer dizer que esse quarto ele tem 12 metros quadrados. E qual tem que ser o tamanho dessa janela? Você sabe? Então eu vou dizer, o tamanho dessa janela tem que ser 1/6 da metragem quadrada do ambiente. Ou seja, 4 vezes 3, 12 metros, você pega 12 metros e divide por 6. O resultado vai dar 2. 2 o quê? 2 metros quadrados. Então, esse é o tamanho da janela ideal para ventilação e iluminação do ambiente. Uma janela de 1,5 m por 1 metro é uma janela grande, concorda comigo? Mas se você pegar 1 metro por 1,5, você tem 1,5 m de área quadrada. E quanto que nós necessitaríamos para poder ventilar e iluminar esse quarto? 2 metros. Então, o ideal seria, em um quarto de 3 por 4, você teria que ter no mínimo ali, no mínimo, essa medida mínima, no mínimo 1 metro de altura
por 2 metros de largura. Gabriel, mas e aí, o que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver o seguinte, meu querido. Se caso você chega e o arquiteto foi lá e dimensionou uma janela de 1 metro por 2 metros, e você colocou uma janela para ele, você dimensionou os vidros erroneamente, essa janela não vai ventilar o tanto que deveria. Então, muitas vezes, a gente ainda encontra uma janela, por exemplo, uma janela pequena, uma janela que o arquiteto, ou até mesmo o dono da obra, ele já fez errado. Por exemplo, ele colocou em uma área de 12 metros quadrados, uma janela de 1,5 metro, sendo que o ideal seria 2. Aí você vai para ajudar o cara, coloca uma janela com uma abertura mínima e coloca um vidrão fumê lá para poder escurecer mais ainda o ambiente do cara. Olha só. Então, é importante você saber esses cálculos. Por quê? Porque você, é uma questão de lógica, né? Quanto maior for as janelas, mais dinheiro você ganha. E você não está roubando o seu cliente, empurrando no seu cliente uma coisa que não deveria. Você está levando para ele uma informação que é necessária e uma informação até mesmo uma questão de saúde, ok? Então vamos agora fazer um outro cálculo. O cálculo que nós fizemos é um cálculo de dormitórios e quartos, né? Que é a mesma coisa, né? Agora eu vou calcular para você, vou te dar uma medida de locais mais sociais, sala de estar, cozinha, banheiro e etc. Já para essas áreas, o cálculo seria 1/8. Então você vai pegar a metragem total, vai dividir por 8, aquele resultado seria a metragem quadrada da janela. Porém, e sempre existem porém, 1/8 se a área for livre. Porém, se de frente com essa janela existir uma cobertura, uma marquise, então essa medida muda de 1/4 ou 1/5. Ou seja, então essa janela tem que ser maior ainda, porque obviamente quanto mais comprida for essa cobertura, menos ventilação chegará nessa janela. De repente você tem um ambiente com uma janela pequena que está fora dos padrões. Dependendo do fiscal que for na sua obra, do engenheiro, né, do fiscal da prefeitura que for te entregar o habite, ele pode condenar aquele seu ambiente como não iluminado ou não ventilado. Porque essas medidas que eu estou te passando não é coisa de arquiteto, não. Isso é coisa de governo. É o governo que exige esses cálculos mínimos. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas tendo que abrir novas janelas para poder ventilar o vão ou para poder iluminar o ambiente. Isso é uma questão realmente de saúde. Mas eu vou falar mais sobre a questão de saúde um pouco mais para frente. Um outro detalhe também que é muito importante dizer é que, por exemplo, em escadas é importante que se faça a ventilação, a iluminação. Então a gente também pode usar artifícios, por exemplo, de iluminação por claraboia, ventilação até mesmo por coberturas. Isso é bem comum de acontecer. Só que muitas vezes o cliente que está nos contratando, ele não sabe essas questões. E o engenheiro deu uma pisada na bola, então você como profissional, você ganha pontos com essas informações. Outra questão também que é bem interessante, quanto mais alto a abertura da janela, mais profundo acontece a iluminação. Então, o que adianta você ter uma janela de 2 metros, vamos supor, por 1 metro de altura, se ela estiver próxima do chão, vai iluminar muito pouco. Então, quanto mais alto, mais, olha só, baixinho, o sol vai entrar e vai iluminar aqui. Mais alto, o sol vai entrar e vai iluminar aqui. O ideal seria, então, que as janelas fossem enormes. Ou então, Gabriel, vamos fazer casa só de vidro, velho. Pra que parede de alvenaria, né? Você tá certo. Quanto mais vidro, mais nós ganhamos e mais saudável fica o povo daquela casa. Ou não. Porque existe um fator interessante, o sol. E você sabe o que significa espectro solar? Então olha só, quando a gente fala de sol, raios solares, vamos pensar que é o seguinte, o espectro solar, ele contém 3 elementos. O primeiro elemento são, no caso, os raios ultravioleta. O segundo
a gente pode dizer que é a luz visível. E o terceiro é o infravermelho. Ultravioleta é aquele tipo de elemento, de energia, que descolore os seus móveis. Infravermelho é o calor, é aquilo que você sente, está quente. E a luz visível é aquilo que é a única energia, na verdade, que a gente consegue enxergar a olho nu, porque as duas primeiras, tanto os raios ultravioleta quanto os infravermelhos, a gente não vê, né? Mas a luz visível a gente vê, é aquilo que ilumina a nossa casa. Então pensa o seguinte, olha só, vou fazer um teste com você aqui. Bom, então aqui eu tenho um vidro de 3 milímetros e olha só, se a gente conseguisse, né, dividir essa energia solar, esse espectro solar em partes, então a gente poderia dizer que 51% dessa energia solar é o infravermelho, então, ou seja, é o calor. 47% dessa energia solar é a iluminação, vamos dizer assim, que nós chamamos de luz visível. E 2% são os raios ultravioleta. Eu tenho aqui na minha mão um vidro de 3 milímetros. Então, olha só o que acontece quando a gente coloca, por exemplo, um vidro desse aqui, né, um vidro recozido, incolor, comum, que a gente chama, na janela da nossa casa. Olha só. Então, vamos supor que aqui é o lado externo da casa, tá? E aqui é o lado interno da casa. Então, quando o sol ele impacta esse vidro aqui, olha o que acontece. 83% dessa energia ela é transmitida para dentro da casa. 8% é refletida para fora da casa. 9% é absorvida pelo vidro, que depois de algum tempo transmitirá 3% para dentro de casa e 6% para fora. Um vidro incolor sem a tecnologia, sem o tratamento de proteção ou de controle solar, o sol bateu aqui, 83% de toda essa energia entra para dentro. 9% dessa energia, ela fica retida no vidro aqui, certo? Mas você já percebeu que tem tipos de vidro que quando você chega próximo ele queima, não é? Por quê? Porque ele está absorvendo e está acumulando energia aqui. Chega uma hora que ele não aguenta e ele começa a transmitir também essa energia aqui. Então, olha para você ver um detalhe. Qual é o problema, por exemplo, das persianas? Persiana daquelas de lata, olha só. Então você tem o sol vindo aqui, ó. Solzão batendo aqui e entrando 83% para dentro aqui. Se você tem uma persiana interna, essa energia que acumulou no vidro, ela vai fazer assim, ó. Ela vai vir aqui, aí ela tem uma barreira aqui, nesse espaço entre a persiana e o vidro, vai se transformar, que a gente chama de uma ilha de calor. E cada vez mais isso vai absorvendo calor e vai transmitindo para dentro da residência. Então, isso é o problema de se colocar, por exemplo, um vidro comum, né? Um vidro incolor comum na casa do seu cliente. Aí você pode falar assim, Gabriel, então vou fazer o seguinte, vou colocar um vidrão pro meu cliente fumezão, velho. Vou colocar um fumê pro meu cliente. Será que um vidro fumê resolve? Infelizmente, nós temos uma teoria errônea que vidro fumê, ele repele, vamos dizer assim, o calor. E na verdade, na minha opinião, e eu já estudei sobre isso, mas a gente já fez testes mesmo em loco, o vidro fumê, por ele ser escuro, a impressão que dá é que ele retém mais calor e ele esquenta muito mais que o vidro incolor. E tem muita gente colocando vidro fumê para os seus clientes, prometendo conforto térmico. E isso não vai acontecer. Bom, então esse aqui é um vidro de controle solar neutro da linha Habitat da Sebras. Gabriel, o que tem de diferença desse vidro para esse vidro aqui? Deixa eu pegar aqui. Ah, esse vidro aqui é mais bonito. Sim, ele é mais bonito, mas na verdade ele tem mais tecnologia. Ele é um vidro de proteção solar. Então, por que proteção solar? Porque basicamente é para a gente poder lembrar de que o sol ele é gostoso, ele é bom, mas ele tem alguns malefícios. Mas eu vou utilizar aqui o nome de vidro seletivo, porque para ficar mais fácil para você entender. Então, com esse vidro de controle solar, ou vidro de proteção solar ou vidro seletivo, acontece o seguinte.
Imagine que você tem ali 3 elementos adentrando na sua casa, certo? O vidro seletivo, ou vidro de proteção solar, é como se tivesse uns botõezinhos assim, você fala assim, não, eu quero que a luz entre, né? A luz visível adentre a minha casa, ilumina a minha casa, mas eu quero reter os raios ultravioleta. Eu quero preservar os meus móveis. Então, esse vidro ele vai permitir que a luz visível passe e o ultravioleta não. Ah, mas é o seguinte, eu quero reter o ultravioleta, mas também não quero, eu moro no Nordeste, eu moro em Manaus. Eu não quero que o calor entre, já faz um calor lascado aqui na minha região. Eu quero também manter o calor pro lado de fora. Então, esse vidro, ele consegue selecionar a energia que ele quer que entre e a energia que ele não quer que entre. Então, assim, eu quero que esse vidro aqui deixe entrar o máximo de luz e o mínimo possível de infravermelho, de calor. Ele faz isso. Então, na Sebras, né, e todas as empresas que fornecem o vídeo de controle solar, eles têm uma tabelinha onde você vai encontrando ali os fatores, mas eu vou dizer para você alguns fatores que são muito importantes para que você consiga perceber se esse vidro vai resolver o seu problema ou não. Olha só. Quanto esse vidro ganha de calor? Então, quanto mais alto for esse fator U, quer dizer que mais calor esse vidro ganha. Quanto mais baixo for o fator U, quer dizer que menos calor o vidro ganha. Você entendeu? Então, se o seu problema for calor, se você mora em regiões muito quentes, então o que você tem que observar? Qual é o fator U desse vidro? É alto ou é baixo? Se for baixo, é bom para você. Se for alto, é ruim para você. Um outro fator que você precisa analisar é o fator solar, que define a porcentagem de energia solar que incide no vidro e se transfere direta ou indiretamente para dentro do ambiente. Então, olha só, já te dei aí 2 fatores. Mas o que é interessante é que as próprias fábricas já lhe fornecem uma tabelinha com, aí tem lá o nome do vidro, né, a espessura do vidro, e aí tem esses fatores ao lado. Eu não vou adentrar muito nessa questão, mas o que eu tenho que te dizer é o seguinte. Existe também um grande detalhe, né, que fala que vidro de controle solar é vidro refletivo. Nem sempre. Nem sempre um vidro refletivo ele é de controle solar, assim como os óculos, né, de sol, que muitas vezes você compra um óculos de sol bem refletivo e na verdade ele não está protegendo nada o seu olho. E muitas vezes existem, já hoje no mercado, vidros mais neutros que não são tão refletivos, mas que têm essa tecnologia de proteção solar. Então, uma vez eu estava conversando com um colega e ele falou assim, poxa vida, Gabriel, às vezes o cara, ele paga uma fortuna para poder morar numa cobertura, para poder visualizar a paisagem. Aí, a construtora vai lá e coloca um vidro pro cara de 3 milímetros na porta dele, e aí o cara não suporta o calor que ele faz, ele põe uma cortinona. Ou seja, o cara pagou 1 milhão a mais no apartamento para poder visualizar a vista panorâmica e não consegue visualizar porque foi obrigado a colocar uma cortina. Então, olha aqui. E é isso que às vezes a gente não vende para o nosso cliente. Esse é o detalhe. O que é legal do vidro Habitat, por exemplo, é que ele é temperável. Então, para nós que somos vidraceiros, tudo que nós fazemos hoje nos nossos sistemas aí, janela de correr, que a gente vai mostrar agora, de correr, pivotante, maxiar, a gente pode fazer num vidro mais eficiente. Olha como isso é interessante. Eu vou falar a verdade para você. Às vezes, desculpe o dizer pesado, mas às vezes nós somos criminosos. Sabe por quê? Porque o nosso cliente, muitas vezes, ele de fato quer preço. Ele vai falar, não, mas eu quero o vidro mais barato, cara, porque o cara tá enforcado, tá no final da obra, ele fala, não, eu quero, cara, vidro é vidro, só que o cara não sabe. Ele não tem a mínima ideia do BO que ele vai arrumar. Por exemplo, sempre que eu vou para casa da minha sogra, estão fazendo um lançamento, ele já faz algum tempo, na verdade já não é nem lançamento mais, estão construindo algumas torres de prédio, e eles fizeram ali uma central de vendas, né, um showroom e tal.
O primeiro vidro que eles colocaram lá foi um vidro incolor. Então como vou dizer assim, um escritório com pé direito bem alto, tipo assim, deve ter uns 8 metros de altura, mas é um pé direito só. É só vidro, uma vitrinona, lindo mesmo. Fizeram incolor. E não tem nada na frente daquilo, pega o sol assim, mas direto. Aí eles colocaram um vidro incolor. Aí, eu passei um tempo atrás, eles colocaram um blackout, como se fosse eles fizeram na parte de cima, porque é muito alto, eles colocaram uma faixa de película refletiva. Tipo película, né? Isso filme. Aí não resolveu. Eles pegaram aquela película e baixaram até embaixo. Cobriram todo aquele vidro. Agora, o que eles fizeram? Eles reforçaram a película, acho que colocaram uma película mais intensa, e naquela parte de cima, eles colocaram como se fosse um papel contact preto. Não passa nada. Então, olha só. De repente, esse cara, o cara da consultora falou assim, eu quero o vidro mais barato. Sabe por quê? Porque ele não sabe. Ele gastou dinheiro com vidro incolor. Ele economizou ali, tipo assim, 2 conto. Ele economizou. Mas eu vou falar pra você. O problema que ele arrumou ali com ar-condicionado, com película que não deu certo, ele gastou muito mais do que 3 vezes R$2.000. Então assim, se ele tivesse colocado um vídeo de controle solar logo de cara, ele tinha economizado, ele tinha gastado R$2.000 a mais de vidro eficiente, mas tinha economizado R$4.000 de película que não resolveu, porque ele gastou ali no mínimo uns 6.000, para não falar que não gastou nada, ele gastou uns 6.000 de película de controle solar. E sem contar que ficou horrível. Quando inaugurou era lindo, mas agora está horrível, está com cara de remendo, porque você tem uma faixa preta, olha só, o cara colocou vidro, para agora colocar um negócio preto em cima, tem uma faixona preta enorme, deve ter mais ou menos assim, 1,5 m de faixa preta, em todo o perímetro do prédio, e depois um vidro fumê, que eu acho que eles colocaram uma película e depois colocaram uma película em cima da película, porque ficou muito intensa. Pra que isso? Então, o cara que colocou pra ele foi, de repente, até inocentemente, de repente, induzido pelo próprio cliente, fala, não, eu quero mais barato. Não, coloca um color mesmo. E aí, então, na próxima, conta essa história que eu tô te contando pro seu cliente. Fala, cliente, quer que eu coloque um desse pra você? Eu coloco. Mas, cara, você vai se lascar. Então, você percebeu que janela é um vão que tem a função de ventilar e iluminar. Nós falamos sobre iluminação, falamos também da questão do sol. Quanto maior for essa janela, automaticamente a área vai ser mais iluminada. Compensação, dependendo do caso, você tem que controlar o sol. Olha, nada fica mais barato do que o vidro. Se você colocar um vidro incolor e depois colocar uma persiana, fica mais caro, a soma dos dois fica mais caro que o vidro de controle solar. Se você colocar vidro incolor e depois a película, fica mais caro. E outra, a película tem vida útil. Desbota, fica feio pra caramba depois que fica velho o negócio. E vidro não fica velho, não desbota. Então, olha só, isso a gente estava falando do sol. E agora vamos falar da ventilação. Por exemplo, você sabe o que é ventilação forçada? Você sabe o que é ventilação cruzada? Então, ventilação forçada ou ventilação permanente é aquilo que fica ventilando sempre, né? São aquelas janelas que ficam sempre, sempre ventilando. Mas a ventilação cruzada é o seguinte, pense num carro. Então você está ali 100 km na autoestrada, ali, na autovia, 100 km. Quando você abre apenas uma janela só, você sente aquele vento batendo no braço, até no rosto, mas o vento ele não consegue entrar no carro. Por quê? Porque no carro também já tem um ar. Então assim, lei da física, tem um entrando, o outro quer sair. Então ele fica ali, não ventila. Meu, quando você abre a outra janela, cara, nossa, aquele frescor, porque você sente aquele vento vir entrando e varrendo o carro e saindo, né? Fica, realmente fica trocando o ar. Ventilação cruzada é justamente isso. Por exemplo, muitas vezes você tem apenas uma janela, por mais que esteja aberto, aquilo fica abafado, porque o vento não consegue entrar.
Então, ventilação cruzada. Eu não vou falar mais desse detalhe. Se você quiser saber mais no site Setor Vidreiro, www.setorvidreiro.com.br, nós temos uma matéria muito intensa e você vai entender mais sobre isso. Mas por que eu estou falando sobre isso com você? Porque agora nós temos que falar sobre as aberturas. Como eu disse, a janela é dimensionada lá, sei lá, a janela correta para um ambiente de 3 metros por 4 metros seria de 2 metros quadrados. Para iluminar, ok, mas e para ventilar? Então, de repente, você coloca lá 2 metros e você deixa uma aberturazinha de 50 centímetros, também não adianta. Então, você tem que entender qual é o sistema, né? Quais são as vantagens, como os sistemas ventilam, como é a abertura, o que é norma, o que não é norma, o que é benéfico, o que é maléfico, porque muitas vezes o cara tem um vão enorme, mas dependendo do jeito que ele projetou o sistema de envidraçamento, ele não ventila. É o seguinte, esse sistema aqui é um outro tipo de sistema que eu quero te mostrar, mas eu vou fazer isso na próxima aula para que esse vídeo não fique tão grande. Legal? Mas ó, tchan, 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 tchan. E aí você vai ver uma próxima solução, uma solução mais ampla para que você possa resolver o seu problema. Se caso, lembra que eu falei? De repente naquele vão, lá de trás, o arquiteto era para ter projetado um sistema de uma janela de 1 metro por 2. Ele projetou 1 metro por 1,5, então o que você tem que fazer? Imagine você projetando, você dimensionando uma janela erroneamente, com uma abertura mais estreita ainda. O arquiteto já errou, aí você vai vir, como dizem, vai sentar em cima ainda do erro do cara. Então o que você tem que fazer? Ter uma abertura muito ampla. Mas na próxima aula eu te mostro esse sistema para que o vídeo não fique tão grande. Beleza? Então, só recapitulando, quando a gente vai chegar na casa do cliente para fazer um orçamento, você tem que pensar o quê? Qual o melhor sistema? Primeiro, mede o ambiente. Será que essa janela está de acordo? Porque de repente, pode acontecer, de repente você pode chegar no seu cliente e falar, cliente, é o seguinte, a sua janela está com 1,5 metro quadrado, o ideal seria 2. Sabe por quê? Existe um cálculo. O que eu falo? Se você entrar no site e colocar assim, como medidas para dimensionar janelas, você vai encontrar um monte de matérias de pessoas especializadas, engenheiros que vão te explicar que vai ter as matérias explicando melhor do que eu sobre essa questão do dimensionamento. Tem muitas outras questões, quando a janela é de frente com o muro, quando a janela é próxima ao muro. Então, assim, tem outras questões que eu não expliquei aqui, porque não dá tempo, mas que você pode se aprofundar, é só para você saber que existe um cálculo. Então, você vai chegar no seu cliente e falar, cliente, é que existe um cálculo assim assado, conforme a lei, porque isso é uma lei governamental, que a sua janela ficou pequena. Vou te aconselhar, abra mais a sua janela, levante mais a janela. Então você pode fazer isso pelo seu cliente. E o que você vai passar para ele? Profissionalismo. Entendeu? Então não é só chegar o cara e falar assim, eu quero um vão mais baratinho, incolor de correr, por exemplo. Você chegar aí, e medir e ir embora. Não. Ó, cliente, tá vendo aqui, ó? Eu sou um consultor, eu sou um especialista, eu quero o seu bem. Então, para que você tenha um conforto, vale a pena agora que o pedreiro está na obra, que tal, abre mais o vão, e aí você vende mais vidro, mas você, como eu falei, você não vai ficar empurrando para ele. Você vai permitir que ele amanhã ou depois te agradeça. Porque hoje ele vai gastar 100, 200, R$1.000, R$2.000 a mais, mas ele vai passar o resto da vida te agradecendo. Por quê? Porque ele vai economizar ar-condicionado, ele vai ter um ambiente amplo, não vai dar bolouro, por exemplo. O cara tem uma área que bate muita sombra. Aí você ainda faz o favor de colocar uma janela com pouca abertura. O que você vai criar? Você vai criar pouca ventilação, você vai levar doença para a vida daquele cara. Sabe por quê? Porque vai dar bolouro, porque vai dar mofo, porque não ventila. Entendeu? Então você chega e fala assim, cliente, eu estou fazendo isso aqui, você vai me agradecer, cara. Amanhã os seus filhos vão crescer saudáveis. Você vai crescer saudável por quê? Porque vai ventilar isso aqui. De repente você pode até, inclusive, ler na matéria do Setor Vidreiro sobre ventilação cruzada, ao invés dele fazer uma janela, fala, cliente, faça 2, para que o vento circule no seu ambiente, para que carregue para fora todo o bolouro, toda a bactéria, para que ventile o sistema da sua casa. Ao invés de você vender uma, você vende 2 janelas para o cara. Lembra? E se, cliente, coloque 2 janelas. Sabe por quê? Por isso, isso e isso.
vai ficar mais iluminado. Então você chega, não é só medir, ir embora e projetar o mais barato. Não, é você projetar aquilo que é mais eficiente. O cliente, ele quer comprar sim o mais barato, mas quando ele pega uma coisa que tem um tanto de benefício assim e uma coisa que tem isso aqui, ele vai querer comprar isso aqui, ele vai querer pagar mais barato nesse aqui, mas dificilmente ele vai deixar de comprar esse aqui para comprar esse aqui. Entendeu? Então, eu quero o melhor celular do mundo. Depois que eu escolhi o melhor celular do mundo, eu vou procurar a loja que tem melhor preço. É assim. Mas eu não vou abrir mão de comprar o melhor celular para comprar o mais barato. Não, ninguém é assim. Eu não vou abrir mão de comprar o carro zero do ano, sei lá, para poder comprar um carro usado que é mais barato. Não, a gente sempre quer o melhor. Só que quando você chega num determinado montante de benefício, fala, meu querido, se eu começar a baratear o seu vidro aqui, o seu sistema, eu vou ter que começar a tirar benefício. Então, você pode vender uma janela para ele, olha só, lembra? Mais 1 metro. Você chegou na casa do cliente para medir uma janelinha para ele de vidro incolor, você vai, de repente, você coloca 2 janelas com ferragem chrome, com um kit da L que vai te economizar tempo e vidro de controle solar. Você ia ganhar 1.000 conto, você vai ganhar 4.000 conto com o mesmo cliente. Não se esqueça do campeonato, o campeonato está rolando, não se esqueça dos comentários e é o seguinte, conto com você para poder participar desse campeonato, vamos fazer esse movimento, vamos mostrar nossa força, mostrar o que você tem feito de melhor, não importa se é grande, se é pequeno, o que importa é que você fez e é uma fase do seu profissionalismo. Legal? E também queria aproveitar o ensejo aí, o momento, para poder agradecer os nossos parceiros. Como você está vendo, cada dia que passa o nosso cenário está ficando mais bonito, tem até que aumentar um pouquinho o cenário, né? Então eu queria agradecer o nosso novo parceiro, a Bosch, mas também agradecer os parceiros que estão com a gente desde o começo, por exemplo, a MGA, a Adere, a Alclean, a Idea Glass, a Sebrace, a Color Vidros, a Asa Alumínio, a L Indústria, a Alpatecno, a WR e a Edley. Então são empresas que realmente confiam no nosso trabalho e que investem no treinamento do vidraceiro porque também querem que você faça sucesso. Legal? Então, ó, hoje foi a 19ª aula, nós prometemos para você 20 aulas, mas como sempre, o setor vidreiro sempre acaba entregando mais do que promete, então a gente vai ir para umas 24, 25 aulas. Então, a próxima aula é a 20ª aula, mas não vai acabar. Vamos falar sobre portas, depois já tem coberturas, vidro estrutural, revestimento de parede, guarda-corpos e escadas de vidro, coberturas, já falei. Beleza? Bom, não esquece de deixar seu comentário, não esquece do campeonato, tem muita coisa acontecendo, participe, legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro, nós estamos aqui valorizando e qualificando você, porque nós acreditamos que você é a solução para o mercado e você crescendo, todo o nosso mercado cresce. Então nosso compromisso é com o seu sucesso. Beleza? Até a próxima aula e é nóis. Valeu!